Boa noite, noite boa. Hoje estou aqui fazendo a minha primeira live nesse meu canal do Instagram. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a esse momento, que para mim é muito importante. Então hoje eu decidi falar um pouco sobre inteligência, tipos de inteligência. Para começar a falar sobre inteligência, preciso te dizer por que esse assunto me chama muita atenção. Desde cedo eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu percebia que algumas pessoas, elas tinham facilidade em algumas áreas da vida, outras não. Algumas pessoas tinham facilidade com música, outras não. Algumas com contas, com matemática, com mexer com cálculos e outras não. E eu sempre me questionei disso. Você também se questionou já sobre isso na sua vida? Então, eu me questionava muito, até que dentro dos meus estudos, que eu sempre gostei demais de estudar diversos assuntos, principalmente o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e cognitivo, eu descobri um psicólogo chamado Howard Gardner. Então, esse cara, ele é um psicólogo americano e ele desenvolveu uma teoria das inteligências, das múltiplas inteligências. Como é que funciona essa questão? Então quer dizer que eu tenho só um tipo de inteligência ou 2, 3? Não. Na verdade, elas são interdependentes. Todos nós temos uma parcela dessas inteligências. Alguns mais, outros menos. Essa é a grande questão. Essa é a parte interessantíssima desse assunto, que se chamam inteligências, né? As 8 inteligências de Howard Gardner. Então, quais são essas inteligências? Eu vou citar algumas aqui, que ele classifica como 8, tá? E aí, eu quero que quem conheça a sua inteligência ou quem se identifica, fala aqui pra mim, que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre elas. Bom, outra coisa muito interessante foi que antes de eu conhecer esse psicólogo, uma amiga minha, que já conhecia esse teórico, falou assim: Mayra, você tem um tipo de inteligência linguística. E eu falei assim, será? Como é que tu sabe? E foi daí que foi o estopim para eu ir atrás desse assunto. Se você também se interessa em ser uma pessoa melhor, a cada dia ser sua melhor versão, eu te convido a estudar um pouquinho aqui comigo os tipos de inteligência. Então, vamos lá. Os 8 tipos. Eu vou começar com as mais básicas e as mais lógicas da gente entender. Lógica, matemática, essa é a primeira. Então é aquelas pessoas que se dão muito bem com contas, com textos lógicos, sabe aquelas charadinhas de entender lógica? Ou aquelas pessoas que conseguem de cabeça fazerem contas? São as pessoas que têm a inteligência lógico-matemática. Opa, só uma coisa, quer dizer que só essas pessoas têm esse tipo de inteligência? É claro que não, vamos reforçar isso. Todos temos, em certo grau, cada uma delas. Mas o meu objetivo é para você identificar o teu tipo predominante de inteligência, tá bom? Então, lógico-matemática é essa. A segunda, muito fácil da gente entender, é a corporal sinestésica. O que é isso? Sabe aquelas pessoas dançarinas, ginastas olímpicos, pessoas que fazem atividades físicas e são profissionais dessa arte, dessa área, né? Essas pessoas, elas conseguem através do corpo, da dança, às vezes até do canto também, que acaba sendo algo complementar, elas conseguem se expressar, elas conseguem se sentir plenas e para elas é muito fácil. Vai eu tentar fazer uma ginástica artística? Não dá certo, já tentei e não é muito fácil não. Se você já tentou e você não tem muito desenvolvido a inteligência corporal sinestésica, você vai ver que vai penar, né? Mas tem gente que tem essa habilidade. Outra muito interessante, que eu acho muito fácil da gente entender, é a interpessoal. Interpessoal entre pessoas. São aquelas pessoas, um tipo de inteligência que a gente consegue, então, se relacionar com o outro. Sabe aquela pessoa que pensa antes de falar, eu não vou causar intrigas, eu vou ficar na minha, vou ser gentil, vou ter aquele tato na lida com os colegas?
essa pessoa tem uma inteligência interpessoal, é aquela que sabe lidar com as outras pessoas. Tem muita gente que precisa desenvolver esse tipo de inteligência, né? Eu também, todos nós precisamos a cada dia fazer essa autoanálise do que a gente precisa melhorar. Essas 3 que eu citei, elas para mim são as mais fáceis de entender. Agora vamos para as próximas. Linguística. Essa é a que eu sou apaixonada e eu acho que essa é a que eu tenho mais bem desenvolvida. Por quê? Vamos falar um pouquinho da inteligência linguística. A inteligência linguística, ela trabalha um pouco da questão da retórica. É aquela pessoa que consegue falar em público. É aquela pessoa que gosta de falar, que gosta de se ouvir falar, que se encanta e encanta os outros com a fala. Não necessariamente num ponto doentio, porém, pode sim. Se você pensar em grandes figuras históricas, o gogó é a ferramenta, é a arma mais poderosa de alguém. Então, são habilidades que podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Jesus não escreveu nada, quem escreveu foram seus apóstolos. Porém, a gente tem até hoje os sermãos dele conhecidos, né? Porque ele verbalizou, ele colocou para fora aquele conhecimento todo que ele veio trazer para nós. Assim como em contraponto, não comparando, mas trazendo um contraponto, a gente tem figuras negativas na história, alguns tipos de ditadores que também utilizaram o seu poder de fala para convencer multidões e a população a terem comportamentos não adequados. Então, a questão da retórica, ela é predominante na inteligência linguística. Outra coisa, são pessoas que têm habilidade em manejar o tom de voz, de falar mais baixo quando necessário, ou expressar a sua voz de uma maneira mais eloquente, pessoas que têm facilidade de dicção, de aprender outros idiomas, que gostam, que se sentem plenos. São professores, palestrantes, grandes líderes de empresa, aquelas pessoas que adoram estar na frente de palcos e não têm vergonha de expressar-se verbalmente. Hoje, essa é uma habilidade que infelizmente não é muito trabalhada, né? Tirando ali na escola, quando a gente precisa apresentar um trabalho em grupo, tem gente que se quiser nunca mais fala nada, né? E como é importante a gente saber se expressar. Quando a gente não consegue se expressar, vem alguém e se expressa por nós. Fica a dica, tá? Então essa inteligência linguística, eu tenho um carinho muito importante por ela. E também o meu trabalho aqui no Instagram e no meu trabalho como médica é comunicar ao paciente, né? O jeito que eu vou fazer o tratamento, como ele pode ser conduzido nesse tratamento, assim como nas mentorias que eu realizo com os meus clientes, a minha fala e o jeito que eu falo e trago as verdades e as ferramentas são fundamentais. Então, se você tem inteligência linguística, fala aqui pra mim que eu vou adorar saber, tá? A outro tipo, vamos para a próxima, a naturalista existencial. Eu confesso que essa foi a mais difícil de eu entender. Naturalista existencial, é isso mesmo, é um conceito que ele traz daquela pessoa que tem fé na missão. É esse o termo que o psicólogo usa, tá? É aquela pessoa que ela é ética, ela tem valores, ela tem muita fé, é uma pessoa correta. Então, será que você já tinha parado para pensar que ter valores, ser ético, ter fé, fazer o correto é um tipo de inteligência? Então, como qualquer inteligência, ela pode ser desenvolvida. Eu te convido, desenvolva esta inteligência, porque assim você vai se sentir uma pessoa muito mais plena, muito melhor, tá? Falta aí também e no nosso contexto, um pouquinho dessa nossa inteligência. Vamos refletir? Vamos refletir, né? A questão do altruísmo, aquelas pessoas que tiram do seu para dar para o próximo, que às vezes até esquecem das suas necessidades, não que isso seja algo que precisamos sempre fazer, mas sabe aquela pessoa que não tá nem aí para si, fica lá trabalhando, ajudando o outro, fazendo muitas coisas de caridade, às vezes acaba, essa pessoa ela tem muito predominante esse tipo de inteligência, a naturalista ou existencial ali, dependendo do tipo de tradução que a gente utiliza. Outro tipo muito bacana
Ai, eu queria ter tanto esse tipo de inteligência, eu queria muito! Mas graças a Deus criaram o GPS. É a espacial. Ai, gente, que raiva daquelas pessoas que sabem dizer certinho o endereço de um lugar. Não dá? Eu não sei, eu preciso do GPS. Essa inteligência, Deus não foi muito generoso comigo, mas eu estou trabalhando com ela. Porque a inteligência espacial não é apenas se localizar no espaço. É também organizar as caixinhas de pensamento que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Ela é fundamental para um outro tipo de inteligência que eu vou citar daqui a pouco. Então, na inteligência espacial, ela é considerada por esse psicólogo, pelo Howard Gardner, a catalisadora das demais inteligências. Pode até parecer meio bizarro, né? Tipo, pô, espacial, nada a ver. Porque se você tem conhecimento e você não organiza, se você não sabe onde usar cada uma das ferramentas que você vai aprendendo na sua vida, de nada te serve. Do que adianta tu tá no caos e querer começar a filosofar? Não adianta, né, gente? A gente precisa saber onde e como cada ferramenta deve ser utilizada. Daí a importância de nós desenvolvermos a questão da inteligência espacial. Me conta, vocês têm essa inteligência desenvolvida? Eu tô desenvolvendo, gente. Eu preciso desenvolver um pouquinho mais isso, né? É aquela hora que não é hora de chorar. E aí a gente chora. Aquela hora que é um momento de você ser uma pessoa mais séria, mais compenetrada. E às vezes você é um pouco brincalhão. Tá faltando um pouquinho dessa inteligência espacial. E, não por último, por último, sim, por último, a musical. A musical, ela basicamente, ela já se explica, né? Na verdade, ela não era a última, não. A musical, não sei se você toca algum instrumento, se você já fez alguma aula de canto, de música, ou você é que nem eu, que sabe todas as músicas da Disney. Qual é a lógica de ouvir uma música e decorar de primeira? Bom, e o que eu vou fazer com isso? Com essas inteligências? O importante é a gente saber que, por exemplo, se você tá aí estudando para um concurso público, se você tem um objetivo de aprender algum conteúdo novo, de se capacitar como um profissional, e você quer se elevar, você tem que saber como você vai utilizar cada uma dessas inteligências. Então, a questão musical, por exemplo, se você está estudando aí para residência, para um concurso, às vezes você vai criar mnemônicos, ou seja, jeitos de decorar algo atrelados à música. Quem nunca decorou uma música para o vestibular? Tenho certeza que você tem uma música que te ajuda a lembrar alguma coisa. Eu tenho várias, eu fiz várias músicas que me ajudaram a decorar a regrinha de português. Quando eu estudo alguma língua, eu utilizo muito a questão musical. E sem falar que é uma forma também de se expressar, é uma forma da gente rezar, para quem gosta de cantar em questões religiosas, é um jeito da gente usar uma energia e, enfim, transcender. A música, ela transcende a gente e ela ajuda a gente num equilíbrio. A última, sim, agora sim a última, é a intrapessoal. Por que eu deixei essa por último? Porque a intrapessoal, ela vai muito ao encontro do que algumas pessoas podem falar que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, vocês podem ver que eu não citei ela, certo? Entre as 8 que eu falei aqui, eu não citei inteligência emocional, porque para este psicólogo, que eu estou usando como base aqui para explicar para vocês, que é o Howard Gardner, ele diz que a inteligência emocional é um conjunto de 3 inteligências, ou seja, a interpessoal, eu saber lidar com o outro, a linguística, de eu saber expressar tudo aquilo que eu preciso expressar, e não só verbalmente, tá? Linguagem não é só voz. Falei muito na questão da voz, mas linguagem também é gestual, facial, né? E a espacial, que como eu coloquei ali, é necessária inteligência espacial para eu saber quando eu devo utilizar
cada uma das ferramentas que eu tenho, certo? Me contem aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém já se identificou em algum tipo de inteligência dessas que eu falei? Pode escrever aqui que eu vou tentar responder. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida. Eu tinha sempre muita dúvida, gente, sobre a questão de qual era o meu tipo predominante. E eu fiquei muito tranquila quando eu entendi que temos todos, certo? Qual é a dica que eu te dou? Se você acha que você não tem algum tipo de inteligência desses, ou acha que tá muito defasado, tá? O que acontece? Invista nisso. Porque a tua inteligência global, o seu jeito de se manifestar nesse mundo, nesse universo, ele vai se basear no teu empenho como ser humano em ser uma versão melhor a cada dia, né? E como é que a gente vai ser uma versão melhor a cada dia? Lapidando-se, né? A gente pode fazer esse movimento sozinho, uma lapidação onde eu coloco cada uma das coisas que eu tenho que trabalhar, e eu posso ter ajuda de algum profissional. Eu sou médica, eu trabalho com a medicina e também sou mentora, né? Então, o trabalho da mentoria é justamente esse, de te ajudar a atingir a sua melhor versão. A gente juntos vai trabalhar um caminho, um percurso, onde nós vamos desenvolver ferramentas para que você consiga trabalhar questões que estão te impedindo de ser a sua melhor versão. Que eu sei que você tem alguma dor. Eu sei que você tem alguma questão que tá aí, ó, te empacando a pedra do teu sapato. E como às vezes a gente não consegue sozinho, a gente precisa da ajuda de um profissional. Então eu te ofereço a minha mão pra gente juntos trabalhar com isso, com a mentoria, tá? Então só para agora recapitular aí quais são as inteligências, eu vou citar de novo, certo? As 8 principais inteligências citadas foram a lógica matemática, a linguística da fala, a corporal sinestésica da dança e das artes e da atividade física, a naturalista existencial, aquela pessoa da fé na missão, aquela pessoa que entende que há um objetivo para tudo na vida e as coisas se encaixam e entende da sequência da vida. Ela tem uma facilidade de ser ética, de ter valores. Essa é a existencial. A intrapessoal, aquela que tem facilidade de entender-se, de se conhecer, de se autoconhecer e lapidar as suas falhas e elevar os seus pontos positivos. A interpessoal, entre relações com os outros, aquela pessoa que tem uma facilidade incrível de se relacionar, que se dá bem com todo mundo, que sabe ser gentil. A espacial, aquela que a gente consegue organizar as nossas ideias, assim como catalisar as demais inteligências, porque eu preciso ter uma ordem mental para saber quando utilizar cada ferramenta que eu tenho de manifestação nessa vida. E a musical, que é aquela que ajuda a gente a transcender um pouco o nosso espírito, a nossa alma, ou às vezes a gente consegue ter uma memória mais afetiva com a música, assim como pessoas que levam aí a música pra gente, que é uma arte tão boa, né? Eu gostaria muito de saber as inteligências de cada um e compartilhei com vocês que a minha principal, acho que é linguística. E quando eu me dei conta, gente, que a minha é a linguística, eu vou dizer pra vocês, foi quando eu perdi a vergonha de aparecer aqui com uma live, por exemplo, tá? Porque eu gosto de me expressar, eu adoro ajudar as pessoas através do autodesenvolvimento. E eu acredito que isso é uma ferramenta que Deus me deu e eu posso lapidar cada dia mais. E se você precisa de ajuda, eu tô aqui para pegar na tua mão e a gente juntos se tornar a tua melhor versão, tá certo? E, enfim, dentro desse processo, existem outras que eu preciso ainda estar trabalhando, tá certo? Obrigada. Eu quero falar uma coisa. A gente precisa
uns dos outros. Pessoas precisam de pessoas. Isso é o que a minha mentora que está me assistindo agora, que acabou de entrar na minha live, me ensinou. Nós precisamos uns dos outros. Então, se eu aprendi isso, se eu aprendi a ser uma pessoa melhor e a cada dia eu tenho essa ânsia de ser alguém melhor e te ajudar também a ser essa pessoa, eu te convido. Vamos participar junto desse movimento. Não deixa para depois. Porque às vezes a gente fica procrastinando essa nossa evolução. Ai, amanhã eu continuo, amanhã eu começo. Pra que hoje? Pra que querer mudar hoje? Tá tão bom aqui onde eu tô, me deixa. Isso é o que o nosso subconsciente, a nossa procrastinação, as nossas crenças limitantes fazem conosco. Então eu te convido, dá uma chacoalhada nessa tua alma. Não permita viver uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida que você não vá se destacar nos seus objetivos. E as inteligências nos ajudam demais como ferramentas para a gente se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, vamos pensar que eu sou uma pessoa que sabe falar muito bem, que eu tenho uma capacidade de me expressar muito bem. Mas o que vai adiantar se eu não for lógica e matemática? Eu não vou saber utilizar a ordem das palavras corretas, os argumentos corretos. Ou o que adianta eu sou uma pessoa que tem fé na missão, sou sinestésica, sou cartesiana, sou muito ética, mas não tem nada de musicalidade. Sou uma pessoa muito sem graça, reta, né? Então, se a gente pode se melhorar, por que não? Por que não? Graças a Deus, eu tive uma família que sempre me apoiou a ser uma pessoa melhor. Mas pode ser que você não tenha tido isso. E eu sinto muito se você não teve isso na sua vida. Mas hoje nós temos ferramentas que possibilitam que outras pessoas, que às vezes a gente nunca viu presencialmente, como é o caso de alguns amigos que eu tenho na internet, que essas pessoas, através de uma tela de celular, através da conexão, possam te ajudar. Então, pessoas precisam de pessoas. Conecte-se com quem vale a pena se conectar. Chacoalhe essa sua alma e permita-se ser a sua melhor versão. Tá bom? Então era isso que eu queria passar hoje. Foi a minha primeira live. Eu agradeço muito a presença de todos. E eu quero falar aqui, agradecer a presença de todas as pessoas que comentaram aqui pra mim. Tá bom, gente? Então, eu peço que continuem seguindo o meu canal. Eu tô fazendo também um canal no YouTube e ofereço os meus serviços de mentoria, sendo médica e mentora de pessoas que querem se tornarem seres humanos melhores. Então, um beijo enorme, obrigada pela presença. E escrevam aqui pra mim os tipos de inteligência que vocês querem desenvolver. Escrevam qual é a melhor de vocês e qual é a que vocês querem desenvolver. Que eu respondo aí alguma estratégia legal que a gente pode colocar em prática, tá certo? Um beijo e até a próxima live. Agora como é que eu encerro isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui ainda tá rolando. Sim, eu vou ver. Agora eu vou ter que procurar como é que eu encerro essa live. Porque, gente, de verdade, é a primeira, tá? Quem sabe faz ao vivo. Que legal, gente. Então, enquanto eu vou descobrindo o botão para pagar aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Ó, tá aí com amor, Brasil. Um beijo aí para você. Obrigada por estar me acompanhando. Obrigada por estar fazendo aí um acompanhamento do meu trabalho. E é sempre muito bom a gente ouvir que alguém está se inspirando nas coisas que a gente faz. Esse é o meu objetivo. Beijo mãe, beijo pai, que eu sei que tá todo mundo me assistindo, que alegria. Obrigada a todos. Eu acho que se eu apertar nesse X, eu espero que salve a live. Eu vou tentar deixar ela salva aqui no canal, aqui no Instagram, e vou postar ela também no meu canal do YouTube. Eu espero, gente, do fundo do meu coração, que eu possa ajudar muitas pessoas. Assim como a mentoria mudou a minha vida, eu espero poder ajudar a vida de muita gente. Só com a medicina, eu me sentia muito realizada. Mas quando eu descobri essa ferramenta de ser mentora, de ajudar as pessoas a se lapidarem, algo dentro de mim pegou fogo. E esse fogo, eu quero que toque vocês também. Então, um beijo e até a próxima.